Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Selma Yumi, ministrante do curso Educar, Amar e Dar Limites. Sou Master Coach formada pela Febracis e hoje eu vim ministrar um conteúdo muito especial a respeito da família, a respeito dos nossos filhos, educação emocional. Então, família é um lugar de boas memórias. O que significa isso, Selma? Significa que nós somos as nossas memórias. Dr. Paulo Vieira vai nos ensinar que nós somos as nossas memórias. Os nossos filhos, do 0 aos 12 anos, eles absorvem tudo aquilo que eles escutam, que eles vivenciam, que eles veem no dia a dia. Então, a partir dos acontecimentos da infância, é que nós formamos as nossas memórias. E eu quero aprofundar nesse conteúdo. Então, quais são as memórias que você tem gerado na tua família? Na educação em relação aos teus filhos? Como você tem se comunicado com eles? Tem tido resultado? Não? Então, o que é uma memória, Selma? Então, memória, ao longo da vida, nós passamos pelas mais diversas experiências, colecionando momentos que podem ser classificados como felizes, tristes ou triviais. E todos esses momentos são transformados em memórias e armazenados na nossa mente. Foi o que eu acabei de dizer. Todas as experiências que o seu filho, a sua filha tem durante a infância, principalmente do 0 aos 12 anos, é o que vai formar, não é? A cabecinha, a mente, as memórias da criança. Então, a partir das memórias é que são geradas crenças na nossa vida. As minhas crenças, as suas crenças, pai, mãe, eles têm como base aquilo que nós vivenciamos na nossa infância, do 0 aos 12 anos. Não é? E é a partir dessas memórias, dessas experiências, é que nós formamos as nossas crenças. Que crenças são essas? Crença, memória, sentimento e significado. Com base naquilo que você vivenciou na tua infância, eu vou dar exemplo da minha vida. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 6 anos de idade, meu pai foi embora de casa. E aos 6 anos de idade, eu como criança, com cabeça de criança, com mentalidade de criança, eu me entristeci e pensei, meu pai foi embora porque ele não gosta de mim. Ou, meu pai foi embora, me abandonou porque eu não sou tão importante assim para ele. E isso ficou registrado na minha mente como uma memória, ao ponto de me levar a acreditar, ou seja, a crença de que eu não sou tão importante assim, ou que eu não mereço receber amor, ou que eu não mereço receber presentes, enfim. E também as experiências na infância, além da gente dar um significado, porque a criança ela dá o significado de acordo com a maturidade dela, sim ou não? Então, ela vai gerar um sentimento naquele momento, um sentimento de dor, de tristeza, de abandono. Isso vai ficar registrado na memória dela, ainda que não tenha sido verdade que meu pai foi embora porque ele não me amava ou porque eu não era importante, não era esse o motivo real, mas a minha cabeça, não é? A minha maturidade de 6 anos de idade entendeu dessa forma. Então, a partir daí, vão se formando as memórias. E aí tem uma música, não é? Que diz assim: eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava. Eu perguntava quem fizera estripolia e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente.
desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. O que significa essa música? Significa que talvez dentro daquela família não existia rios de dinheiro, não é? Mas existia amor, existia carinho, existia afago, como diz. Papai chegava cansado do trabalho e isso ficou na memória dessa criança. Mas era sagrado. Um por um ele afagava. Ele colocava no colo, ele fazia carinho. E eles se colocavam ali num momento ali em família. A viola alguém trazia. Então o papai sentava, cantava. E essa foi a memória, não é, que ficou ali naquela criança. E a minha pergunta para você hoje é: quais são as memórias que você tem vivido aí dentro da sua casa? Quais são as memórias que hoje os teus filhos têm tido da infância deles? Então, dentro desse contexto, eu quero trazer para você 7 experiências principais. As principais experiências que todo ser humano tem a necessidade de vivenciar ao longo da sua vida. Não é? Então, primeiro, pertencimento. Viver a importância, conexão. 4, limite e responsabilidade. 5, generosidade, crescimento. E 7, missão e significado. Eu vou passar rápido, não é? Porque nós temos pouco tempo, mas podemos nos aprofundar depois através desse livro. Um livro muito rico. Então, primeiro, pertencimento. Selma, o que é pertencimento? Pertencimento é quando a criança ela se sente parte daquela família. É quando ela se sente pertencente àquela família. Ela sente que a voz dela tem importância dentro daquela família. Ela se sente parte das brincadeiras, da escolha de um filme, por exemplo. Então, toda criança, na verdade, todo ser humano tem a necessidade de se sentir pertencente, não é? E principalmente, de forma mais especial ainda, a criança na fase do desenvolvimento e crescimento emocional. Então, ela tem a necessidade de se sentir pertencente. E, Selma, se essa criança ou esse adolescente não se sente pertencente dentro de casa, o que pode acontecer? Eu tenho visto, através das palestras que eu tenho feito em escolas, em igrejas, jovens se perdendo nas drogas, jovens se perdendo na bebedeira, na prostituição, porque não recebeu amor lá em casa e quando cresceu, quando se tornou pré-adolescente, recebeu esse amor, esse carinho, esse sentimento de pertencimento, não é? No grupo lá fora, no grupo do traficante, no grupo da balada, se sentiu pertencente e se perdeu. Porque tudo aquilo que a criança não recebe ao longo da infância, fica como que um buraco dentro dela. Sabe um buraco? Um buraco vazio. E buracos, eles não ficam vazios para sempre. A gente sempre vai tentar preencher de alguma forma. Assim sou eu, assim é você também. Mas imagina uma criança, né? Uma criança, então, ela tem necessidade de se sentir pertencente. O primeiro desejo de pertencimento da criança está relacionado ao núcleo familiar. Ela precisa de uma comunicação de amor dos pais. Abraço, beijo, carinho. Ela precisa se sentir integrada aos irmãos e parte da família, como eu falei anteriormente. A segunda necessidade de todo ser humano, se sentir importante. Todos nós, mesmo adultos, nós temos a necessidade de nos sentirmos importantes e
de forma especial a criança, né? Quem tem criança em casa e ela adora chamar a atenção? Levanta a mão, Marina. Seu filho em casa adora chamar a atenção de você quando você está no celular, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele quer se sentir importante. Ele quer ver que você parou tudo para dar atenção para ele, para amar, para cuidar. Então, ele quer se sentir importante de qualquer forma. Então, maneira simples de fazer com que a criança se sinta importante, se abaixar à altura dela, olhar no olhinho dela, dar atenção focada a ela. Não é? Se ela faz aniversário, não é o mais importante você fazer aquela festa, sabe? Aquela coisa com muito dinheiro, não. Para uma criança se sentir importante, um bolinho com os amigos, de forma simples, mas com que ela veja, nossa, todo mundo parou, a vida para estar aqui comigo, eu sou amada. Isso é suficiente para desenvolver um emocional saudável, equilibrado. E a memória de importância se manifesta quando a criança recebe a atenção plena dos pais durante uma brincadeira ou uma conversa, sem o smartphone, como eu falei, ou qualquer outra distração. Ela consegue viver uma experiência completa de importância. Tem criança que tem a linguagem do amor de qualidade de tempo. Então, a única coisa que ela quer é que você pare tudo e fique com ela 5 minutos. Às vezes, 5 minutos é suficiente para encher o tanquinho de amor. É como se dentro da criança tivesse um tanquinho de amor. E conforme você para e dá aquela atenção para ela, ela enche aquele tanquinho e depois ela vai correr brincar. Né? Não é necessário que você fique horas e horas do lado dela. Até porque chega uma hora que a criança também cansa. Ela também tem necessidade de estar com outras crianças brincando. Mas esse tanquinho de amor, só papai e mamãe ou responsável pode dar. Conexão e amor é o nosso terceiro tópico. E a conexão e amor, ela fala muito de toque, de carinho assim na pele, de beijo, de encher de beijo mesmo, de abraço, de dar um cheiro, dar um amasso, sabe? De ficar ali em contato, de ficar ali juntinho. A criança, ela tem necessidade disso. Desde bebê, né? O bebê nasce, ele já quer colo. Ele já quer aquele contato físico com a mãe. E ao longo de 0 aos 12 anos, a criança tem necessidade de sentir essa conexão em amor. Então, dar beijo, dar abraço, dar o amasso, dar o cheiro, é muito importante. Representa algo ainda mais inconsciente e intangível, os laços de amor. Assim como o abraço, um simples toque, pode ser formas poderosas de conexão, seja com o irmão, a irmã, a mãe, o pai, filhos. A necessidade de conexão com os nossos filhos não se resume aos primeiros anos de vida. Eles sempre vão precisar de nós, sim ou não? Sim. Sim. Essa coisa gostosa, até nós, né? Eu que vou fazer, não vou falar a minha idade aqui, mas até eu tenho vontade de dar um beijo, um abraço, um cheiro no meu pai, na minha mãe. Isso é uma necessidade do ser humano. Isso é saudável, muito saudável. E também é muito importante que a gente coloque limites e traga autorresponsabilidade para os filhos. O que significa isso, Selma? Estabelecer limites é o maior ato de amor que você pode proporcionar para o seu filho. É um ato de cuidado que demonstra o quanto você se importa com ele, com o futuro dele, a ponto de saber que em determinados momentos a melhor coisa que você pode fazer por quem mais ama é dizer não. Muitos de nós, pais, mães, erramos quando achamos que dizer não para o filho porque ele vai chorar, porque ele vai espernear, não é um ato de amor. E sim, é um ato de amor. Toda criança tem a necessidade de sentir limite, de aprender o limite.
Até aqui eu posso ir, a partir daqui não. Ela precisa do limite. E isso é construído dentro de casa. A criança que não sabe qual é o lugar dela dentro de casa, ela se perde. Ela passa a pisar em cima da autoridade do pai e da mãe. Ela se perde dentro da própria identidade dela. E ela passa a não respeitar mais a ninguém. Nem pai, nem mãe, ela não respeita nem mais a ela. Por quê? Porque pai e mãe não colocou limite. Só que essa educação, esse comportamento que ela está tendo dentro de casa, ela leva para fora de casa também. Ela leva para a escola, ela leva para a igreja, ela leva para o círculo de amigos. E ali ela já não sabe, como ela não sabe qual é o limite, o respeito dentro de casa, ela também lá fora não vai respeitar o professor, não vai respeitar o coleguinha, vai achar que pode tirar sarro de forma maldosa das outras crianças, vai aprender bullying, entre tantas outras consequências. Ou seja, dizer não, colocar limite para o seu filho e se manter nessa posição de autoridade é amor, é demonstrar amor. As crianças, elas têm necessidade desse limite. Generosidade. É linda a generosidade. E ela representa a disponibilidade em contribuir e compartilhar com o outro. Auxiliar um necessitado, doar um brinquedo, ou mesmo se oferecer para ajudar alguém a preparar uma comida, são atitudes que a criança precisa experimentar por meio dos pais. E aqui eu quero trazer um acontecimento de dentro da minha própria casa. A minha experiência de maternidade são 13 anos da minha menina e 9 anos do meu menino. E sempre que a gente para no farol e tem algum morador de rua que pede algum dinheiro, alguma coisa assim, ao invés de dar dinheiro, eu passei a ensinar que ser generoso é muito importante, não é? Que ser generoso é muito importante. De que forma? A gente tira bolachas, coisas assim que eles gostam, né? Coisas que é compartilhar daquilo que é deles, sabe? Um suco, um todinho, uma bolacha, um salgadinho, compartilhar com o outro. E aí eu ensino a eles, vamos dividir com eles. Porque ser generoso não é dar aquilo que não me serve mais. Ser generoso não é dar aquilo que está quebrado para o outro, porque isso é fazer o outro uma lata de lixo, e não é sobre isso. É sobre compartilhar aquilo que eu tenho e dividir com aquele que não tem. Então, desde muito novinho, eu ensino as crianças a dividir aquilo que eles têm, e isso faz com que a criança ela se torne descentralizada. Não queira tudo para si. Sabe aquelas crianças que querem tudo para si e se mexer no brinquedo dela faz aquele escândalo? É muito importante que nós, pais, ensinemos nossos filhos esse comportamento, essa generosidade em relação a outra pessoa. E não apenas em dias especiais, mas no cotidiano, no dia a dia. Atos de gentileza precisam fazer parte da vida em família. E isso a gente aprende dentro de casa. Não adianta esperar que lá na escola ele vá ser uma criança generosa se dentro de casa ele não tem esse aprendizado e não tem quem ensine com os gestos, não é? Com a liderança que inspira, ou seja, se eu, mãe, se você, pai, não faz dentro de casa, não vive isso dentro de casa e na rua, não tem como esperar que o filho faça. Não é? Porque eles vão seguir muito mais aquilo que nós fazemos, o nosso testemunho, do que aquilo que nós estamos impondo e ensinando com a boca. Crescimento. Toda criança tem a necessidade de sentir que ela está crescendo. Sabe aquelas marquinhas na parede que a gente faz quando é criança? E vai medindo de mês a mês ou de tantos meses em tantos meses para ver quanto que cresceu? A criança adora isso. Parece besteira, mas na minha infância eu gostava de ver o quanto que tinha crescido de um mês para o outro.
E a criança, ela gosta, ela se sente importante, ela se sente especial de ver, nossa, eu estou crescendo. Sabe, quando ela começa a ir na escola e vai tirar nota boa, e você olha o boletim e fala, nossa filha, arrasou, hein? Está cada vez melhor. É importante isso para a criança. Ela precisa desses elogios, dessa validação, para que a autoestima dela se fortaleça, para que o emocional dela se torne saudável, equilibrado. Viver experiências de crescimento representa a autopercepção de crescimento físico e está diretamente relacionado à autoestima, à autoconfiança. É importante para a criança se perceber crescendo. Veja, muitas crianças dentro da escola, a gente percebe que não têm autoconfiança. São crianças inseguras, crianças fechadas, isoladas. Essas crianças, na verdade, faltou para elas dentro de casa, não é? Esse sentimento de estou crescendo, esse sentimento de mamãe e papai está percebendo os meus avanços. E a criança, ela vai se tornando insegura ao longo da vida. Quantos adultos nós conhecemos que não conseguem tomar atitudes na vida, decisões importantes na vida, porque são inseguros? É sinal de que foi uma criança que não recebeu, não é? Não recebeu a validação, não foi percebida ao longo da sua infância. Então, essa é a importância da criança se sentir crescendo. E existe ainda o crescimento simbólico. Celebrações de aniversário, formatura infantil, formatura do ensino médio, colação de grau, promoção no trabalho. Como é importante que a gente se faça presente nesses momentos de formatura. Tem pai e mãe que acha que é besteira. Porque eu tenho que trabalhar, porque não posso faltar. Mas a criança, ela sente, ela percebe esse crescimento e isso é o que vai fortalecer essa criança emocionalmente, não é? Da mesma forma que isso é importante para nós adultos, também, e ainda mais, não é? Para as nossas crianças que estão na fase de desenvolvimento. Missão. É muito importante que a criança ela vá aprendendo de papai e de mamãe que ela tem uma missão nesse mundo. Ela não veio para esse mundo só para passear, para ser mais um. Ela tem uma missão, sim, uma missão de se tornar uma criança, um adolescente saudável, com princípios e valores, e que ela pode compartilhar isso lá fora, no meio dos amigos, na roda de amigos, nos lugares em que ela frequenta. É muito importante que papai e mamãe desenvolva isso, né, a partir da infância. Porque senão, quantos adultos que a gente conhece que não sabem para onde vão na vida, não tem metas, não sabe, simplesmente não sabe. Vive a vida daquele jeito, né? Deixa a vida me levar. Não tem metas, não tem ambição, não sabe para onde quer ir. Então é importante que papai e mamãe ensine já desde criança, não é? Que essa criança veio para esse mundo para algo, para amar o próximo, para fazer o bem para aquele que não tem, para contribuir com esse mundo de alguma forma. Então, representa as experiências nas quais a criança vivencia um propósito de vida. É muito importante que a criança de pequena, ela já vá desenvolvendo esse senso de propósito de vida. Porque isso vai alimentando também o emocional dela. Assim como a generosidade, cabe aos adultos a condução de uma vida familiar regida por uma missão de valor. Eu não vim para esse mundo para passear, para comer e dormir, ou para enriquecer e os outros não quero saber. Não, eu tenho uma missão nesse mundo. E o que você decide, então, fazer para gerar memórias positivas na sua família? O que você decide? Apesar de ter passado esse conteúdo de forma rápida, mas
Reflete junto comigo, qual é a ação? Uma ação que seja, que você vai sair daqui hoje e vai implementar dentro da tua casa. Qual é a ação? Qual é a atitude? É um cinema juntos? É brincar de casinha? É largar o celular por 10 minutos que seja e ficar olho no olho só com ele, só com ela? Qual é a ação concreta que você vai fazer hoje para que a tua família se torne um lugar de boas memórias? Para que teu filho, a tua filha desenvolva memórias, crenças fortalecedoras dentro dela, memórias de amor, memórias de carinho, memórias de que talvez em casa faltava tudo, mas não faltava o amor, não faltava a alegria, o carinho, o afeto, o respeito. E aqui você vai conseguir preencher depois na folha, você vai conseguir preencher então o teu plano de ação. Quais experiências você deseja, a frequência, quantas vezes por semana, quando você vai iniciar. É muito importante estabelecer data de início. Alguma dúvida? Querem perguntar? Quantos minutos? Então é sobre isso, é muito importante, não é? Que ao invés de nos tornarmos como que sargentos e querer dar ordem a todo custo, que sejamos pais e mães líderes, verdadeiros líderes que inspiram as nossas crianças, né? Não querer ser general, não é? Que dá ordem e o outro tem que obedecer, porque senão ou vai para o castigo, ou vai... Não. Inspirar com a própria vida, com as próprias atitudes, não é? E saber também que você vai errar e está tudo bem, à medida que você reconheça isso e peça perdão para a criança, por que não? Perdão, filho, perdão. Mamãe falou besteira, mamãe gritou, mamãe estava nervosa, me desculpa, me perdoa, eu exagerei. Não é? E você vai estar ensinando a ele que quando ele errar, ele também vai poder pedir perdão. Não é? E tá tudo bem se você errar. O que importa é hoje você ter esse conhecimento, se aprofundar e vivenciar cada dia essas memórias na vida do teu filho, da tua filha. E assim eles vão crescer com a educação emocional fortalecida, cheio de autoestima, autoconfiança, se tornar adultos muito mais perseverantes, posicionados e, principalmente, adultos que sabem respeitar o próximo, porque isso é um valor que a gente aprende dentro de casa. Muito obrigada.